seja bem-vindo a mais uma edição do programa Arquitetura, Meu Espaço, Minha Vida. Eu sou a professora Gisele de Ziura, estou como coordenadora dos cursos de especialização em Arquitetura e Design da Uninter e é um grande prazer estar aqui para conversar com você sobre um tema que eu acredito que é a sua realidade ou você conhece alguém que está nessa realidade nesses últimos meses ou anos, quem sabe, que é um espaço para chamar de seu home office. Vamos falar sobre isso? E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial que está do outro lado do mundo, porque a Uninter é assim, é internacional. E do outro lado do mundo é do outro lado do mundo mesmo, é de Chengdu, na China. É a Valéria Vicente. Seja muito bem-vinda, Valéria. Sabe que eu tô dando risada, porque a gente sempre brinca, né? Ah, vai lá pra Conchinchina, né? Tem ditados no interior de São Paulo, a gente falava muito isso, né? Em São Paulo. Ah, vai lá pra Conchinchina. Conchinchina existe, tá, Existe. gente? Então, É desse lado do mundo. isso. A Valéria. Então, muito obrigada, Valéria, pela sua presença. Agora, quando a gente fala presença, é presença remota. A Valéria, ela é engenheira, pós-graduada, master em gestão de negócios e com muita vontade de inspirar e empoderar jovens assim como eu, assim como você do outro lado da tela. Então vamos aproveitar e nos inspirarmos, empoderarmos e com essas experiências e oportunidades que a Valéria vai nos trazer aqui hoje, em transformar então todos esses conhecimentos em vivências e rumos para crescermos, porque essa é a ideia, né? A gente sempre poder evoluir com tudo isso. E a Valéria é educadora, comunicadora, executiva, empreendedora e gente que faz. Gente como a gente. Então, a ideia desse programa, qual que é? É trazer pessoas que a gente possa conversar e que são pessoas como nós. Pessoas que passam por experiências, desafios, oportunidades e que a gente possa aprender. Aprender com soluções, aprender com problemas, aprender com situações do dia a dia e compartilhar tudo isso. E nada mais, nada menos com situações aí do outro lado do mundo também, não é, Valéria? Sim, e você falou super bem, Gisele. Eu acho que hoje o cenário, né? A pandemia ela trouxe várias coisas negativas e tristes, né? Mas ela trouxe alguns itens relevantes a nós pensarmos, né? Que é a reedição, a nossa reedição. Eu acho que a reedição tá muito ligada a isso, ao compartilhar. Eu acho que tudo que veio junto com as necessidades para se reeditar numa pandemia nos mostrou que nós precisamos compartilhar, que nós precisamos nos reeditar, que nós precisamos trocar experiências para entender as experiências próximas, para gerar menos, talvez, expectativa e estresse nas nossas experiências. Mas a gente tem que entender o cenário, a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que se envolver com outras histórias para fazer da nossa história a melhor e a que melhor cabe a nós. E aí é só trocando experiência. É verdade. E quando a gente fala então em home office, essa palavrinha, né, home office, que acabou sendo nova para algumas pessoas isso já existia há um longo tempo, não foi novidade nenhuma. Para algumas pessoas ainda é uma novidade, ainda é uma adaptação. E para algumas empresas também, algumas empresas mudaram totalmente a sua realidade, tinham como concepção muito marcada, não vamos trabalhar em home office ou não vamos trabalhar remotamente, aí durante a pandemia acabaram mudando a sua concepção,
agora, neste momento atual de pandemia, não vamos sim trabalhar remotamente, não voltamos mais ao trabalho presencial. Outras acabaram pensando ou estão refletindo sobre um modelo híbrido, enfim, a gente está vendo de tudo. Mas tem alguns elementos que talvez sejam comuns a todos eles, a todas essas categorias. Então, vamos começar discutindo um pouquinho ou refletindo um pouco sobre o início da pandemia ou sobre o início de 2020, talvez. Para a gente dividir assim, em 3 momentos, em 3 atos da nossa conversa. Primeiro, no início da pandemia, no momento atual da pandemia e no momento futuro. Que tal? Vamos lá? Desafio para a nossa entrevista de hoje. Ótimo, 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 que a gente consegue, eu acho que romantizar, né, todo esse livro, né? Ele vira um livro, ele vira uma edição mesmo, né? E você bem falou, Gisele, a gente já vivia, né? Vamos pensar no mundo, né? Eu não vou nem me concentrar só na China, mas a China, ela me dá muito a experiência, a vivência para a gente prosear, né? A gente já vivia um home office meio enrustido, né? Ou até mais explícito em algumas áreas, né? Eu acho que antes de chegar a pandemia, antes de janeiro de 2020, nós já víamos no Brasil e já víamos aqui na China, e na China era muito explícito, o uso das áreas comuns, o uso principalmente de restaurantes, né? A gente tem uma imagem muito forte aqui na China da Starbucks. Ela é um ponto comercial hoje em dia, né? As pessoas utilizam a mesa do Starbucks hoje para trabalhar, né? Eu acho que a entrada de locações de baterias de celulares em restaurantes aqui, né? Você, como está acontecendo já no mundo, né? Você pode passar o seu QR Code e tirar uma bateria para carregar o seu celular e entregar no outro restaurante, no outro ponto que tem essa bateria para te recarregar. Ela foi uma necessidade do home office. Esse home office que foi, saímos das empresas, vamos dar um save, vamos economizar dinheiro como empresa, principalmente, a minha percepção, pequenas e médias empresas, e vão para algum lugar trabalhar, não necessariamente seja a sua casa, seja a cafeteria fazendo que você um parênteses gosta. também, Não gosto muito desse conceito, Valéria. eu acho ele meio oportunista, mas ele é um conceito que estava acontecendo. Fazendo E eu um acho que parênteses dele, também, a tem gente os entrou cafés diretamente na e as pandemia. pessoas já E aí, estavam... nessa pandemia, ficou claro que não tinha mais cafeteria, não tinha mais lugares comuns, nós estávamos em casa. E o em casa aqui foi mandatório, então nós tivemos que muito rápido se adaptar a em casa. E aí nós pensamos sempre de novo em escritórios, nós pensamos sempre em pequenas e médias empresas, no administrativo. Aqui todo mundo foi para casa. O vendedor da rua foi para casa. O quitandeiro de caminhão foi para casa. O ambulante foi para casa. O diretor, o gerente, o empreendedor foi para casa. E aí começou a grande reestruturação. E eu acho que como aqui a velocidade é muito rápida de transformação, as pessoas começaram a entender que tinham que se transformar. Não tinha opção. Eu acho que não ter opção, ver um lockdown mandatório, e você precisando pagar conta, você precisando se alimentar, você tem uma pergunta de manhã: como eu vou fazer para ganhar dinheiro? E eu acho que as pessoas aqui, elas reagiram nisso muito rápido e começaram a se criar, a se reestruturar em preparar a sua casa para trabalhar. E aí eu acredito que tudo virou online aqui na época da pandemia, né? E vamos falar, né, nessa fase, né, nesses 3 fases que você dividiu o processo. Começou, então, como nós falamos, né, num home office enrustido, já tendência, já existindo, já vamos sair dos escritórios. A pandemia fala: esquece, nem esse enrustido não existe mais, agora você vai para sua casa. Na sua casa você entende que o desejo que você sempre teve na sua vida, que foi acordar a hora que queria,
estar próximo da sua família, cuidar dos seus filhos, estava acontecendo, mas você não estava preparado. E aí a reconstrução, a reedição do seu espaço, o encontro na sua casa do seu canto, a forma de trabalhar e a forma de pensar diferente, porque agora o seu ganho, o seu ganha-pão estava naquele canto, naquela mesa, naquele horário que você precisava se preparar para se dedicar àquilo. E eu acho que essa reconstrução aqui ela foi rápida. As pessoas, a gente começou a entender que de uma forma muito imediata os caminhos foram se abrindo e os negócios foram acontecendo no lar. As pessoas, eu acho que elas, como todo lugar, eu acho que o primeiro impacto foi administrar a família, escola, rotina, cozinha, alimentação, sem ninguém para dar assistência, porque não existiam assistências em casa. Então, eu acredito que o primeiro mês foi a grande transformação. Mas eu acredito que a partir daí, como eu falei, não existia outra opção. E as pessoas começaram a entender que tinha que se trabalhar assim. E aí veio a reconstrução do lar versus o trabalho. E aí você entrou num assunto que é a questão do desenvolvimento da autonomia. Porque as pessoas tiveram que se adaptar não só à questão da casa, que eu já vou comentar, mas a questão da autonomia dentro da sua própria casa. Porque ainda alguns, dependendo da situação, enquanto tiveram que dispensar funcionários, enfim, mas alguns não. Alguns ainda tiveram que, dentro de um espaço mínimo, dividir o espaço e as suas tarefas diárias. Além da questão do homeschooling, né, que é as atividades escolares, as atividades de cozinhar, atividades de limpar a casa, todas as atividades da própria casa e ainda do home office. Né? Então, é uma logística dentro da casa. Então, a gente tem várias realidades. E aí eu ia falar com relação à casa, a própria arquitetura, que é o tema do nosso programa. Será que essa casa estava adaptada com relação à iluminação? Será que quando começou o home office, ou as pessoas que já estavam adaptadas ou não, ou nesse processo, ou será que a sua casa está adaptada hoje, nesse tempo, nesse um ano e meio, com relação à iluminação? O espaço que você trabalha está adaptado? Tem iluminação natural, que seria o ideal? Com relação à ventilação, com relação à altura de cadeira, te permite trabalhar num espaço em que você possa regular a cadeira, a mesa de trabalho, enfim, a ergonomia, porque pense, uma coisa é você trabalhar meia hora, 1 hora, 2 horas, mas e 8 horas de trabalho? Aí começam as questões de dores na coluna, dores em outros locais do corpo, no olho, né? Ofuscamento e por aí vai. A questão de produtividade, a questão de prejudicar a criatividade, a produtividade e tudo mais. Tem tantos aspectos psicológicos, emocionais, e a gente vai longe, né, que já eram problemas dentro das corporações. Agora a gente está trazendo tudo isso para casa, né, porque a casa muitas vezes não são adaptadas a esses espaços. Destinados ao trabalho 8 horas por dia. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, são essas as realidades que se apresentam. Né? Então, trabalhando lá a questão de autonomia. Eu acho que a surpresa de todos, né? Como você falou, né? A casa, ela não está... Vamos considerar... a gente falou dessa transformação que já estava acontecendo no home office,
Mas 80% não estava preparado. E, de novo, 80% tinha uma visão de se trabalhar em casa, existia um rótulo, um paradigma de se trabalhar em casa muito suave, né? Muito suave, muito amigável, né? Você faz o seu horário, você vai se alimentar melhor, você vai estar próximo da família. Que quando caiu na realidade, quando entrou pela porta essa mandatoriedade, não era assim. Porque adaptar o seu espaço para o trabalho, e vamos pensar que muitas dessas empresas foram para lives, foram para online, foram para videoconferências, elas não tinham nem a assistência adequada. Elas não tinham nem os equipamentos adequados. As pessoas tiveram que adaptar cantos de casa a estúdios de TV, né? Então, quer dizer, grosseiramente falando, né? Então, quanto nós estávamos preparados para isso? Quanto a nossa mente acreditava que trabalhar em casa era ficar de pijama o dia todo, podendo carregar o laptop, o micro, para onde quisesse, sentando no sofá, no chão, ou se mantendo na cama, e aquilo lá ia correr bem, aquilo lá ia ser bom, ia ser gostoso. Não é assim. A gente não perdeu, né? O trabalho, ele está ainda vinculado à sua missão, ao seu propósito, ao seu resultado. E para isso a necessidade da disciplina, a necessidade da sua rotina própria, do seu propósito, de como vai ser o seu planejamento. Então, isso não se desconecta do home office. Eu acho que muita gente imaginou que se desconectava. Te dava uma autonomia que não existe. Porque a disciplina de se trabalhar em casa versus trabalhar fora de casa, talvez a única diferença é o cartão de ponto que se passa. Mas em casa também se passa cartão de ponto. Em casa também tem que se trocar para trabalhar, para se dar uma vibe diferente, um gosto diferente. Tá? Você tem que estar bem para também estar trabalhando em casa. Você também precisa do silêncio do seu trabalho para se dedicar e se planejar e mergulhar na sua rotina. Então, se adaptar a isso, muitas pessoas eu acho que subestimaram no início da pandemia, por essa lenda, por essa história boa e gostosa de se trabalhar em casa. E quando caiu a ficha, ela teve que se retransformar e entender que na casa também se passa um crachá, também se dedica a hora do dia para o trabalho, também precisa ter começo, meio e fim. Porque não há trabalho que renda, não há produtividade e energia que não acabe se você esquecer que você está em casa e trabalhar 48 horas por dia, porque não se desconectou. Então, a psicologia de se trabalhar em casa, do home office, ela começa desde a sua disciplina, de entender onde é o seu começo, meio e fim, aonde é o seu momento de parar para se alimentar, para beber a sua água, para respirar, onde é o momento de você começar o dia e entregar o seu resultado, que você trabalhe por resultado ou por hora, mas entregar e finalizar, para aí depois você se dedicar às outras pastas da sua vida. Aí a sua família, aos seus filhos. Então, a dedicação e as pastas da nossa vida, elas se mantiveram. Nós só tivemos que aprender, talvez, a forceps, a como administrar essas pastas, porque agora todas estavam no mesmo espaço. E trabalhar, às vezes, talvez tinha o choro da criança, do bebê, às vezes tinha a criança pedindo ajuda da escola. Então, eu acho que a gente teve ou estamos tendo, né, em muitos lugares, inclusive no Brasil, tendo que aprender ou a entender que esse é um modelo próspero de negócio. Só que não é porque ele é próspero e mandatório que ele tem que ser perfeito para a minha vida. Eu tenho que me adaptar 100%. Também vem essa coisa mandatória, né? É que nem o empreendedorismo, às vezes, ou como trabalhar em casa. Ah, não, é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida para algumas pessoas, para alguns perfis. Nós estamos esquecendo que quando a gente vai para o home office, a gente se isola um pouco. A gente não tem troca social, a gente não tem conversa, a gente não tem o cafezinho. E naquele cafezinho, com um amigo, com um parceiro de mesa, a gente troca ideias, a gente fala sobre melhores práticas. Aonde e como nós estamos fazendo isso agora? Como nós estamos melhorando a nossa atividade no home office? Como eu estou melhorando as minhas práticas, meus trabalhos, os meus desafios, as minhas tarefas, compartilhando ideias e trocando com amigos se agora eu só estou em casa? Isso também é importante, isso também faz parte da nossa rotina
de trabalho, também faz parte de uma pasta nova que se abriu no home office, que é o compartilhamento. Nós temos e estamos aprendendo com tantas lives que foram abertas, com tanta educação gratuita pela internet, que aprender, se reeditar, se reinventar, se dar o direito de ter dúvidas, se dar o direito de não estar bem, é normal do ser humano, mas tem que ser compartilhado para ser aprendido e amadurecido junto, mesmo em home office. Eu vou voltar um pouquinho na questão das pastas e a gente já fala em compartilhamento. Ah, tem uma certificação ambiental de edifícios, mas que a gente acaba englobando outras áreas do conhecimento, que se chama Fitwel. Então, você aí que está do outro lado, pesquisa. Fit, de Fit, F-I-T, e Well, W-E-L-L. Vale a pena. A gente aplica em edifícios, é possível aplicar. Tem várias categorias e ela envolve a qualidade de vida para os usuários e para a comunidade. Então, o que consiste? Consiste em melhorar o espaço físico, mas não é só arquitetura. É propor nutrição, propor ambientes que proporcionem atividades físicas, a inclusão social e o compartilhamento, aí que eu queria fechar com essa tua colocação, que você falando me deu essa, veio buscar aqui no, eu ia falar Winchester, mas isso é tão antigo, veio aqui, né, no computador, essa certificação que é super atual, é só o Winchester que é antigo, mas a certificação ela é muito recente, em que eu consigo aplicar nesses edifícios a questão da arquitetura, da nutrição, do físico, de atividades físicas. Então, essa multidimensionalidade das funções, das áreas de estudo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a preocupação em levantar-se, se eu estou em home office, como é importante levantar, tomar água, ter a fruta, fazer atividade física, ter o espaço ali, um momento para fazer uma laboral, uma yoga, descer no prédio, andar, ter o espaço, ou o espaço temporal, para se alimentar bem, porque se a gente se perde um pouco, está trabalhando das 7 à meia-noite sem parar. E será que você aí do outro lado, como é que está o seu dia a dia? Você está pensando ou você está se conectando continuamente ou tem esses espaços de descompressão? Como é que está isso na tua vida? Então, são reflexões para pensar. Então, isso com relação ao teu espaço. É possível fazer isso hoje? Ah, mas de repente ainda não é possível fazer ou compartilhar socialmente, né? Ter esses momentos de compartilhamento social, de fazer as reuniões. Daqui a pouco vai ser, eu espero. Mas se ainda não é, tenta fazer isso com você mesmo, procurar se alimentar, momentos, espaços temporais, espaços de descompressão, para ter esse momento descontinuado, né? Senão daqui a pouco, né, vai prejudicar a sua saúde física, emocional, psíquica, enfim, que é importante também. O quanto é importante a luz do dia, a luz do sol, né? A questão de vegetação, o quanto a natureza é importante também, né? E para a gente seguir, né? Vamos falar um pouco do futuro, né? Para a gente ir para o terceiro momento do nosso programa. Então, eu tenho aqui algumas questões que eu já anotei, né? Para que você não esqueça aí do outro lado. Eu tenho certeza que você já anotou algumas coisas, assim, espero. Então, coloquei aqui autonomia,
coloquei disciplina, planejamento, organização, coloquei também comprometimento, o quanto é importante ter comprometimento com você mesmo, com a empresa que você trabalha, com o seu negócio, porque a gente está falando da empresa, mas às vezes é o seu negócio e muitas vezes o quanto isso é importante, a entrega com relação ao resultado, a qualidade de vida. E vamos falar do futuro então um pouquinho? Valéria, o que você me diz do futuro? Gisele, eu acho que a gente de uma forma positiva, a gente está numa fase diferente da do Brasil, que é o pós-pandemia. Eu vou te falar que, como muitas coisas foram muito rápidas aqui, a gente viveu um fechamento num prazo menor que está vivendo o mundo, ou mesmo o Brasil. O futuro aqui, a gente notou que foi uma mescla, né? Ele está acontecendo, nosso passado, o nosso presente, o que nós estamos vendo pela frente, ele agora sim é uma palavra que eu gosto que você usa, que é o híbrido, né? Eu acho que muitas empresas entenderam que o convite para o lar, o convite para a estação de trabalho em casa, ela é factível, ela é importante, ela gera saving, ela promove não só um bom resultado financeiro, mas para muitas pessoas que se adaptaram, uma melhora da qualidade de vida, né? Então, você nota que aqui muitas empresas começaram a dar oportunidade de cargas horárias em casa versus a carga horária administrativa, empresarial, né? A sua parcela em casa e a sua parcela no escritório. Eu acredito que nós todos aqui entendemos uma coisa e vimos uma coisa, e quando a gente fala aqui, eu falo também do perfil fechado do chinês, a introspectiva, né, que ele gera muitas vezes na sua vida social. A gente nota que a pandemia, ter ficado em casa, fez com que ele se conectasse com tantas pessoas, né? Porque aqui foi uma onda, como foi no mundo, de lives, de reuniões, de sessões, de cursos, tal, que de alguma forma eu acho que isso mostrou a todos que há um canal de aprendizado muito grande, há uma fonte de aprendizado muito grande. E eu sempre ouvi, a primeira mês que eu cheguei aqui na China, isso quase há 3 anos e meio, um amigo chinês me falou, uma pessoa chinesa me falou, minha professora de chinês, me falou, nós aqui não sabemos tudo. As equipes, nós pessoas, indivíduos, temos o nosso valor, o nosso conhecimento e a nossa expertise, mas nós não sabemos tudo. As equipes são privilegiadas porque o todo está na equipe. Então isso eu quero dizer por quê? Porque eu acredito que as pessoas entenderam que na pandemia o isolamento não as distanciou do conhecimento. Então, o distanciamento social, o não cafezinho na sala de café do escritório, ou o não almoço em comunidade, com os parceiros de mesa, fez com que eles se aproximarem, eles se exercitaram a aproximação pela internet. E quando voltou ao normal, a gente notou hoje em dia, e eu falo isso de agenda, eu noto isso na minha agenda, como aumentou a quantidade de eventos presenciais para troca de conhecimento. Eu não falo grandes workshops, eu não falo eventos em mega espaços, eu falo de lugares, de cafeterias que toda quarta-feira agora, no final do dia, o pessoal bate papo, né? Diferentes pessoas que se conheceram pré, pós-pandemia e sentam para tomar um café de 40 minutos para dizer o que aprendeu nesses últimos dias, qual foi a sua melhor experiência, qual foi a oportunidade que surgiu na vida dela, que ela está trabalhando, como as outras pessoas podem ajudar nessa nova rotina, nesse novo dia. Então, eu acredito que a pandemia nos mostrou que o conhecimento, ele está no todo, ele está na sociedade, ele está no meu parceiro, ele está naquele que não tem a mesmo afim profissional que o meu, mas está vivendo o mesmo cenário que eu. E pode até por estar vivendo em outra rotina de trabalho, ter sacadas, ter ideias que eu não tive. Então é muito legal você participar de um happy hour, né, ou um café da tarde, ou um encontro que antes acontecia uma vez por semestre e agora acontece uma vez a cada 2 meses, a cada vez a cada um mês, com áreas e pessoas
muito diferentes para falar da mesma coisa. Como fazer, como ter um dia melhor. Isso não só, e as pessoas entenderam no seu home office, que é o que nós estamos falando até agora, que o trabalho, a rotina do trabalho, a vida profissional, ela não se desconecta. Aquela coisa que a gente ouve, né? E eu acho que a minha geração, da década de 70, né? Ouvia muito, você é uma pessoa na profissão e você é uma pessoa em casa. Você vira o seletor quando chega em casa. Né? Isso não existe. A pessoa é a mesma. Nós Exatamente. somos uma única pessoa. E essa única Exatamente. pessoa, ela tem que fazer tudo. Então, eu acho Exatamente. que esse está fazendo isso, está nos levando à sociedade de uma forma diferente, mostrando quanto nós somos frágeis a aprender e quanto nós precisamos aprender com o todo, com a experiência do todo. Isso é muito legal. Exatamente. Então, temos que finalizar o nosso programa. Então, agradeço demais sua participação, Valéria. Falar sobre home office, falar sobre arquitetura, meu espaço, minha vida. Agradeço demais. E, na verdade, o hábito de trabalhar, ele não mudou, nós continuamos trabalhando, sempre. Talvez a forma de trabalhar. E a única certeza que nós temos é que sempre vai mudar. E que assim seja. E que nós estejamos sempre preparados para essas mudanças. Muito Isso aí, obrigado. Espero vocês na nossa próxima edição. Até mais. amei, amei, obrigada.